Olá, é com muita alegria que estamos aqui novamente para compartilhar com você mais um texto das Sagradas Escrituras. A Bíblia é extraordinária e ela traz coisas muito boas para a nossa vida espiritual. E aqui nós entendemos que a Bíblia é alimento. Jesus mesmo falou sobre isso, né? Que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, toda vez que abrimos a Bíblia, lemos um texto, estamos nos alimentando dessa bendita palavra do Senhor. E ela é viva e eficaz, e ela penetra em nosso coração, em nossa mente. E isso é importante. Então é sempre uma alegria quando podemos abrir a Bíblia e compartilhar com você. E hoje gostaríamos de pensar sobre o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 8. Estaremos lendo esse texto e estaremos então compartilhando com você esta mensagem, né? O que fazer diante do caos? O que fazer diante do caos? Vamos pensar sobre isso. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e também a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a invadiram e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres tinham sido levadas, Ainoã e a Jezreelita e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pedimos a Deus que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre cada um de nós neste momento. Abra nossa mente, nosso coração, para entendermos essa palavra que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom podermos pensar nesse texto e nas grandes lições que temos aqui. Vocês perceberam pelo texto que eles estavam diante do caos. Choraram com voz alta até perder completamente as suas forças. Então a pergunta é assim: o que fazer diante do caos? Sem dúvida, nós tiraremos daqui algumas lições muito importantes. Nós sabemos que a Bíblia apresenta muitos fatos históricos extraordinários. Alguns desses falam de vitórias, grandes vitórias, mas outros narram tempos difíceis, derrotas sequentes, tempos de caos, como esse texto que nós acabamos de ler. O primeiro livro de Samuel traz muitos altos e baixos na história do povo de Israel, principalmente por causa dos problemas relacionados ao rei Saul,
né, a sua desobediência a Deus, né? Com essa desobediência e a transgressão de Saul, Deus o havia rejeitado e já havia escolhido Davi para ser o novo rei em Israel, né? Que havia sido ungido por Samuel, no capítulo 16 aqui deste livro, né? Davi, ainda jovem, depois de ser ungido, ele foi à guerra, quando Israel estava numa guerra contra os filisteus, e ali havia o gigante que ameaçava e amedrontava todos os israelitas. E Davi foi enviado pelo seu pai Jessé para levar alimentação para seus irmãos que estavam na guerra, todos morrendo de medo do gigante Golias, né? E foi ali que Davi demonstrou, né, ser um homem de Deus, confiando em Deus. Ele se colocou à disposição do rei Saul e de todo o exército para lutar contra aquele filisteu, e ali ele o matou. E o exército filisteu foi derrotado. Uma atitude heróica do nosso jovem. Como prêmio desta vitória, ele recebeu a filha de Saul em casamento, né? Casou-se com a filha de Saul. Mas por causa disso, nós percebemos em Saul um ciúme, um ódio mortal contra Davi, né? Pela forma como Deus o estava usando. E aí nós vamos encontrar nesse livro várias tentativas de Saul de assassinar Davi. Nem mesmo com a intercessão do seu filho Jonatas, o problema foi resolvido. Jonatas tentou dizer ao pai que Davi não tinha nenhuma maldade em seu coração, mas ele não aceitou e continuou, né, com ódio terrível sobre Davi. Na fuga, Davi também enfrentou muitas dificuldades. Só pelo fato de ter passado na cidade de Nob, que é a cidade onde moravam e atuavam os sacerdotes de Israel, Saul passou e matou todos os sacerdotes. Todos eles foram assassinados. Aí, para escapar e continuar, né, fugindo, Davi foi para a cidade de Gate, e para salvar a sua vida, né, naquela cidade ele teve que fingir estar louco, senão ele teria morrido junto com os homens que estavam com ele. Mas como se fingiu de louco, foi permitido ir embora. Depois ele se escondeu na caverna de Adulão, e aí foi para Moabe, né? E ele com os seus 600 homens estavam andando naquelas regiões de povos inimigos, e Saul com uma boa parte do seu exército atrás deles, procurando-os para tirar-lhes a vida. Queria destruir a Davi e todos aqueles homens. Mas ele, como servo de Deus, várias vezes teve oportunidade de acabar com a vida de Saul, mas ele sempre poupou a vida do servo do Senhor, né? No capítulo 25, ele já recebe a notícia da morte de Samuel, aquele que o havia ungido, né? E também a Saul, né? Depois teve uma amarga experiência com Nabal, né? Ele estava com 600 homens andando em terra estranha, e quando chegaram na fazenda de Nabal pedindo alimentação, ele negou comida, né? E aí eles ficaram muito furiosos e poderiam atacar aquela casa e matar a todos. Mas Abigail, né, esposa sensata, apaziguou os ânimos de Davi, né, poupou a morte do marido, preparando alimentos, e levou esse alimento para Davi e aquele bando que estava com eles, pedindo desculpas pela atitude do seu esposo.
Depois da morte de Nabal, Abigail tornou-se esposa de Davi. No capítulo 27, Davi foge novamente para as terras dos filisteus, né? E ele, seus homens, suas famílias tinham que fugir, porque Saul estava à espreita deles. Saul, né? Quando eles entraram na terra dos filisteus, aí Saul parou por um pouco de tempo aquela perseguição. Muito bem. Aques, né, que morava naquelas terras, rei, né, de Gate, rei de Gate, deu para Davi e aqueles 600 homens e as suas famílias a cidade de Ziclag para morar. Então eles receberam um local onde eles poderiam morar e prestariam serviço ao rei Aques. Enquanto isso, né, Saul estava desesperado, porque os filisteus se armavam contra eles e ele de todas as formas, né, queria a bênção de Deus sobre a sua vida, mas ele havia sido rejeitado do Senhor, né? Havia sido rejeitado. E ele havia, por exemplo, matado todos os sacerdotes, então não tinha mais ninguém para consultar o Senhor ali na cidade de Nob, e também havia matado todos os médiuns e todos os adivinhos que havia na terra de Israel. Então apenas uma pessoa havia ficado, uma mulher chamada Pitonisa de Endor, foi a única que ficou, porque ela fugiu e se escondeu nesse lugar, nesse local chamado Endor, né? E ali ela ficou. Agora, como os filisteus estavam armando um grande ataque contra Israel, né? Ele queria de todas as formas consultar um sacerdote, mas não podia. Então descobriu essa pitonisa, essa médium, e disfarçado ele foi consultar essa médium, porque ele queria de toda forma falar com Samuel, né, que havia falecido, né? E ele morreu por causa desse pecado, foi mais um pecado que ele cometeu contra o Senhor. E acabou que os filisteus dominaram toda aquela região e dominaram também o rei de Aques, que havia dado guarida a Davi, os seus homens. O grupo de Davi servia esse rei, né? E por isso tinha liberdade para morar na cidade de Ziclag. O grupo de Davi servia ao rei Aques, que por sua vez também servia os filisteus. Então, os líderes filisteus desconfiaram de Davi e dos seus homens e forçaram o rei Aques a mandá-los de volta para a sua cidade, dispensá-los da guerra. Enquanto voltavam, a cidade de Ziclag havia sido saqueada e incendiada pelos amalequitas. Todas as esposas dos 600 homens e seus filhos, né, haviam sido levados cativos pelos amalequitas, né? A cidade estava completamente destruída, apenas fumaça, e todos os seus bens, né, haviam sido levados juntamente com as suas famílias. Veja bem, esse grupo, né, eram ferozmente perseguidos por Saul, foram rejeitados pelos filisteus, suas famílias sequestradas, suas casas queimadas, seus bens saqueados e inclusive os seus rebanhos. Tudo foi tomado, tudo que eles tinham. Um caos, né? Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar.
O que fazer diante de um caos? Foi a atitude que eles tiveram. Levantaram a voz e choraram, até não ter mais forças para chorar. Davi ficou muito angustiado, pois o povo, os homens que estavam com ele, falavam em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Isso está nos versos 4 e também no verso 6. O que fazer diante do caos? O que fazer quando perdemos tudo? Quando não há mais esperança? O que Davi fez nesse momento de caos e de destruição? Nós temos aqui lições extraordinárias para aprender, porque nós também estamos vivendo um tempo de pandemia, crise econômica, desemprego, doenças, mortes. Muitas coisas estão acontecendo. E a pergunta é sempre a mesma: o que fazer num tempo como este? O que fazer num tempo de caos, num tempo de sofrimento, num tempo de desemprego, num tempo de miséria? O que fazer? Então nós vamos aprender aqui com Davi o que fazer. Primeira coisa que Davi fez, no final desse texto está bem claro: Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Deus é a nossa força nossa força. Deus é nossa fortaleza. Deus é o nosso abrigo. Deus é o nosso escudo. E Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Veja bem, há momentos em nossas vidas que perdemos tudo. Perdemos a liberdade, perdemos a confiança de amigos, perdemos emprego, perdemos família, perdemos bens materiais, perdemos as forças, perdemos até mesmo a esperança. E aí a pergunta: o que fazer diante do caos? Veja bem, pouco antes, Davi tinha um amigo que o protegia, o rei Aquis de Gate o protegia. E o texto é claro sobre isso. O que aconteceu com ele nesse momento. Então, os chefes dos filisteus perguntaram a Aquis: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Porém, o comandante dos filisteus, os comandantes dos filisteus se indignaram contra o Aquis e lhe disseram: manda este homem embora para que volte para o lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha para que não se torne nosso adversário na batalha. E aí Aquis disse a Davi: olha, você precisa voltar. E aí Davi diz assim, então Davi disse a Aquis: mas o que foi que eu fiz? Ou o que o meu senhor encontrou de errado nesse teu servo, desde o dia que entrei para o serviço até hoje? O que o Senhor viu de errado em mim para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Mas não teve jeito. A palavra final foi: portanto, levante-se amanhã de madrugada com os seus servos que vieram com você e vão embora daqui. Então isso está no capítulo 29, verso 3, 4, verso 8 e também verso 10. Então ficaram agora sem trabalho. O rei dispensou o trabalho deles, a mando dos comandantes dos filisteus. Então estavam desempregados. Como de alimentar a família? E aí nesse problema eles voltam. Ele com 600 homens tiveram que voltar para a sua cidade. E eles têm 3 dias de viagem
para chegar em casa, 3 dias caminhando. E quando chegaram, só encontraram cinzas. O texto diz no capítulo 30, versos 1 e 2, os amalequitas tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas mulheres que lá estavam. Não mataram ninguém, tão somente levaram consigo e foram embora. E aí volta a pergunta, o que fazer diante de um caos como este? O texto diz que depois de terem chorado, até não ter mais forças para chorar, Davi se reanimou no seu Deus. Isso aqui é espetacular. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Guarde isto. Né? Mas só pode se reanimar em Deus quem tem Deus na sua vida. Quem conhece a Deus. Quem tem experiências com Deus. Isso não é para qualquer pessoa. A pessoa que realmente sabe em quem tem crido é a pessoa que pode se reanimar. E foi o que aconteceu. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Lembrou-se de quem é o seu Deus, de quantas vitórias Deus já lhe havia dado. Davi era um homem de Deus. Sua fé estava firmada no Senhor. Deus era o seu refúgio e fortaleza. Deus era o seu bom pastor, o pastor que o cuidava nas horas difíceis. E Davi, então, se lembrou do Senhor e tomou forças, se reanimou no Senhor, seu Deus. E aqui está uma excelente receita para esse momento de crise que estamos vivendo, momento de crise mundial. Não temos ideia, né, das consequências da pandemia. Já podemos ver milhões de pessoas desempregadas em todo o mundo. Né? A fome está chegando a milhões de famílias. Muita gente enlutada em toda a terra. Dívidas acumuladas. Está se instalando um caos no mundo. Qual a saída? Como encontrar socorro? Sem dúvida, a única saída é o Senhor. E Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Essa também será a nossa saída. Lembre-se de tudo que Deus já fez em sua vida e de tudo que você já ouviu das realizações de Deus. Então você vai se reanimar no Senhor, seu Deus. Isso é extraordinário. Segunda coisa, Davi pediu a Abiatar a estola sacerdotal. Isso aqui tem um significado muito profundo, né? Após se reanimar no Senhor, seu Deus, versos 7 e 8, parte A, vai dizer, Davi pediu a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, né? Aimeleque havia sido assassinado por Saul. Traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Então consultou a Deus. Isso aqui também é muito importante. O que fazer no momento de crise, no momento de caos? Consultar a Deus. Né? A estola sacerdotal era um instrumento para entrar na presença de Deus, para orar, para conversar com Deus. Não havia outra coisa que Davi pudesse fazer nesse momento a não ser consultar ao Senhor. O que faremos agora? O que o Senhor nos diz? Né? Qual a sua palavra, Senhor, para esse momento? Nós sabemos que Davi era um homem de oração, né? Nada fazia sem consultar a Deus. Enquanto pastoreava os rebanhos de seu pai,
ele cantava louvores a Deus e orava. Ele conhecia o Deus a quem servia e ele tinha disposição para obedecer a Deus. Ele mesmo havia testemunhado de que, enquanto cuidava dos rebanhos, se viesse um urso, para pegar as ovelhas, ele lutava com o urso e ele conseguia matar o urso. Da mesma forma, o leão, porque Deus estava com ele. Por ser este jovem temente a Deus, ele estava passando por esses momentos difíceis de fuga de Saul. Que se ele não fosse temente a Deus, ele teria acabado com Saul. Mas por ser um jovem temente a Deus, ele respeitava Saul e preferiu fugir de Saul. Porque várias vezes ele poderia ter matado o rei Saul, mas não quis fazer isso. Ele sabia que não devia pôr a mão ou fazer qualquer mal ao ungido do Senhor, aquele que havia sido ungido pelo Senhor. Então ele respeitava o líder da nação, ainda que este fosse desobediente a Deus. Mas ele tinha todo o respeito, porque ele conhecia Deus e conhecia a palavra. Então, mais um grande ensino para um tempo de caos: orar a Deus, invocar o nome do Senhor, consultar o Senhor. Nesse momento difícil, precisamos ir para a presença do Deus Todo-Poderoso e consultar a Deus em oração. Precisamos vestir a estola sacerdotal. O que é? Gastar tempo na presença do Senhor. Vestir a estola, porque todos nós somos sacerdotes. E orar ao Senhor para saber o que Ele quer nos ensinar através dessa pandemia, através desses problemas todos que estão acontecendo em nosso país e no mundo. Há coisas que Deus quer que aprendamos nesse tempo. Esse é um tempo de advertência divina sobre a humanidade. Então devemos perguntar: o que fazer, Senhor? Assim como Davi: o que eu faço, Senhor? Devo perseguir o bando? Então, da mesma forma, nós devemos perguntar a Deus: o que o Senhor quer que entendamos? O que precisamos aprender com esses problemas todos? E Deus nos ensinará. Terceira coisa, Davi teve a resposta de Deus para a crise. Teve a resposta de Deus para a crise. Deus lhe respondeu imediatamente. Versos 8, parte B. E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os seus 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, porque não puderam passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Versos 9 e 10. Andaram, correram tanto, que 200 deles chegaram na beira do rio, tão cansados que não conseguiram atravessar aquele rio. E 400 ainda conseguiram atravessar para continuar em busca dos inimigos. E aí Deus levantou lá no deserto um egípcio, servo de um amalequita, daquele exército amalequita que havia sequestrado as suas famílias. Ele adoeceu no caminho e o seu senhor o deixou para trás para que morresse, para não atrasar a viagem. Mas ele ficou vivo. Depois, quando Davi o encontrou, lhe deram comida e água, ele foi restaurando as forças, e ele que conduziu Davi até o local onde estava o exército dos amalequitas. Então Davi, com aqueles 400 homens,
lutaram com os amalequitas. Apenas 400 jovens conseguiram fugir montados em camelos, mas eles conseguiram destruir aquele exército e trouxeram de volta suas famílias, os seus bens e ainda todos os despojos dos amalequitas. Versos 18 a 20 diz: assim Davi soltou tudo o que os amalequitas tinham levado, salvou tudo que os amalequitas tinham levado, também salvou as suas mulheres e filhos. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Coisa linda. Então Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou, as ovelhas e o gado daqueles amalequitas, e os levou como despojo. Deus sempre responde às nossas orações e cumpre o que promete. Davi trouxe todas as 600 famílias de volta com todos os seus bens. E o texto é claro, nada lhes faltou. Se clamarmos ao Senhor, Ele nos dará a resposta e nos abençoará. É o que a Bíblia diz. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa de Deus. Então precisamos também ter essa certeza. Quando clamamos ao Senhor, o Senhor responde às nossas orações. E a última coisa que destaco no texto é que Davi era um jovem íntegro e obediente a Deus. Por isso Deus ouvia as suas orações e também respondia às suas orações. Ele demonstra isso quando estão caminhando de volta para a sua cidade, Ziclag, com os 400 homens, suas famílias, despojo, tudo, rebanhos, estão caminhando. E aí, um grupo de pessoas no meio daqueles 400 homens, disse que aqueles que não conseguiram atravessar o rio, que não participaram da batalha, não deveriam receber dos despojos, que isso só deveriam receber os 400 que conseguiram alcançar os amalequitas e destruíram, e não os 600. Então, você vê. Aí nós vamos ver isso no versículo 22, está claro aqui. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve sua mulher e filhos e se vá embora. Agora, como Davi era um jovem íntegro, temente a Deus, veja a posição deste servo de Deus. Versos 23 e 24 ele vai falar. Então Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvido nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E ainda enviou presentes a todos os anciãos dos lugares onde ele havia passado em Israel, pessoas que o protegeram naquele período de fuga. O que fazer em tempos de caos? Aprendamos aqui essas lições importantíssimas. Desanimar? Nunca. Precisamos nos animar no Senhor nosso Deus. Por que ficar desanimado? Nós temos um Deus poderoso, um Deus que nos criou, um Deus grande,
um Deus que fez o céu e a terra, um Deus que controla todas as coisas nesse mundo. Por que desanimar? Precisamos nos reanimar no Senhor nosso Deus. Essa foi a atitude primeira de Davi. Segundo, orar sempre. Temos um Deus que ouve e atende às nossas orações. Então precisamos continuar orando ao Senhor, né? Precisamos vestir a estola sacerdotal nesse tempo, como sacerdotes do Deus Altíssimo aqui nesse mundo, e orar, interceder, consultar a Deus, saber o que Deus quer de nós, das nossas famílias, o que Ele quer da sua igreja aqui no mundo. Precisamos orar. Precisamos obedecer ao que Deus falar. Foi isso que Davi fez com o grupo, obedeceu ao que Deus falou. Deus disse, pode ir, vocês vão alcançá-los. Então viver obedientes àquilo que Deus manda. E a última coisa, viver uma vida íntegra, ainda que em meio ao caos. Porque uma pessoa que tem uma vida íntegra, ela tem moral diante do Senhor. Ela é uma pessoa ousada diante de Deus e diante do mundo. E é isso que nós encontramos aqui, né? Então, nós precisamos viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor nesse tempo difícil. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, disse o apóstolo Paulo, né? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 14 a 18. Então nós não estamos focados em coisas visíveis, mas em coisas invisíveis. Em outras palavras, né, o nosso viver deve ser um viver pela fé e não pela vista. Diante de nós está o caos, mas nós não nos guiamos pela vista, nós nos guiamos pela fé e nós precisamos olhar aquilo que está além deste mundo. Então esse é o grande desafio para cada um de nós nesse momento, viver pela fé e não pela vista. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos dirigindo e que possamos lembrar, num tempo de caos, como Davi viveu, que há uma solução. Precisamos nos reanimar no Senhor nosso Deus, orar, obedecer aquilo que Deus ordena na sua palavra e continuar vivendo uma vida íntegra, temente a Deus, uma vida que glorifique, que exalte o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe juntamente com a sua família. É a oração que fazemos aqui no nome de Jesus. Amém.